Olá, amigo internauta, estamos aqui hoje, novamente o Grupo Cron reunidos aqui no programa Sexto Sentido, porque espiritualidade é também cultura aqui no Cron, né, Cris? E aqui cultura espiritualiza, viu, gente? É. O Grupo Cron e trabalha com cultura também. Nós temos, assim, diversas pessoas ligadas à arte e elas vão mostrar os seus trabalhos aqui também. E nós temos hoje uma pauta interessantíssima, Fred. Sim, eu sei com quem é. É com o nosso Mauro Dom Pedro, né, Cris? Mauro Dom Pedro. Ele vai falar de transcomunicação instrumental de imagens. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo. Olá, internautas. Obrigado mais uma vez por estar compartilhando conhecimento, aprendendo e passando a todos. É isso aí. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo. Explica para o pessoal o que é transcomunicação instrumental. Bom, vamos lá. Transcomunicação instrumental, pela própria definição, é a comunicação feita por espíritos ou extraterrestres, entidades interdimensionais, através de aparelhos eletrônicos como rádio, televisão, videocâmera, telefone, enfim. É a comunicação dessas entidades com aparelhos eletrônicos que nós identificamos no nosso dia a dia. Mauro, você é cientista da computação. Quantos anos você está no Grupo Cron? Bom, no Grupo Cron eu já estou há mais de 10 anos, né? Eu entrei aqui, o grupo me interessou muito a pesquisa com transcomunicação, né? Na época que eu entrei, o grupo estava fazendo transcomunicação de áudio, mas há muitos anos já havia um histórico de transcomunicação de imagem, né? A partir do ano de 2007, nós resolvemos, eu fui convidado, né, para dar um up, ou seja, reformular o trabalho de transcomunicação de imagem do Grupo Cron, né? E nós pegamos toda a tecnologia de quem mesmo? Ah, sim, toda a tecnologia e know-how foram fornecidos pela Sônia Rinaldi e pelo IPAT. O IPAT, gente, é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Sônia Rinaldi defende tese em transcomunicação instrumental de voz para poder provar que existe vida após a morte e mundos dimensionais, entende, Fred? Eu queria fazer uma pergunta para ele ligado a isso, que é o seguinte: então a gente consegue captar através da transcomunicação instrumental seres que estão no astral, né? Sim. Os desencarnados, possivelmente. Sim. Ou alguns extraterrestres. Sim. Ou intraterrestres. Sim. E também é possível alguma forma de pensamento, Mauro? Já foi captado formas de pensamento, alguma coisa diferente disso tudo? Pelas nossas pesquisas realizadas pelo Grupo Cron, ainda nós não identificamos nenhum tipo de captação sendo como forma pensamento. Tá? Nós apenas definimos aqueles seres que são captados em imagens como seres interdimensionais. No grupo que nós qualificamos como seres interdimensionais, podem ser ou desencarnados, ou intraterrenos, extraterrestres, enfim, existe uma gama de seres que se enquadram nessa qualificação. E você tem um aí para mostrar pra gente, Mauro? Ah, sim, nós temos várias transimagens. O primeiro experimento é muito simples, né, Mauro? Sem dúvida, o experimento é muito simples. No caso de captação de imagem, que é no caso a minha área, dentro como trabalho como coordenador de transcomunicação, simplesmente nós temos uma câmera. Temos 4 lanternas de diferentes cores, como azul, vermelho, cor branca, cian, enfim, depende da cor. Capas com glitter, justamente capas de diversas cores, e o glitter é para refletir essa luz. Ou seja, esse equipamento de câmera é apontado para o indivíduo, que é um voluntário, na verdade, que realiza o experimento. Simplesmente a gente aperta o botão gravar. Como é que funciona? Quanto tempo de gravação? Como é que é feito o processo de identificação da imagem? Bom, no nosso grupo, cada indivíduo ou voluntário, nós levamos em média 10 minutos. No máximo? No máximo, entre 10 a 15 minutos. Depende do experimento. Esses 10 minutos geram quantas fotos? Geralmente, elas geram 18 mil imagens. Por quê? Porque geralmente nós pegamos essas imagens, colocamos um programa. Esse programa vai pegar esse vídeo na média de 10 minutos. Nós selecionamos, separamos a mais ou menos de 20 a 30 frames por segundo. Geram essa quantidade, esse volume de imagens. Isso é tanta foto assim. Exatamente, 18 mil imagens. Dessas 18 mil imagens, nós vamos fazer uma outra seleção, apenas sobrando 5 a 10. E você concorda que, então, nesse processo não existe uma autossugestão?
Olha, eu provavelmente, algumas pessoas, alguns voluntários, ou seja, alguns cientistas que inclusive que participam do experimento, céticos inclusive, acham que pode ser sugestão. Mas no nosso caso eu creio que seja um pouco difícil. Por quê? Porque o que nós utilizamos como parâmetro de pesquisa? Simplesmente os olhos, nariz, boca. Simplesmente boca no lugar de boca, não tem como sugerir aquilo. Às vezes aparecem até algumas imagens tridimensionais, então não tem como ser sugestivo. Geralmente nós colocamos muitas pessoas dentro do experimento para estar acompanhando isso, né? Nós fizemos em médias quantos experimentos? Já passa mais ou menos de... geralmente temos um banco de imagens de 500 mil imagens, temos centenas de voluntários envolvidos no processo. E teve alguma coisa assim que particularmente te surpreendeu na hora que você visualizou isso? Sim, e teve de uma mulher, uma voluntária que me chamou bastante atenção, que até hoje me impressionou. O que era? Ela, simplesmente nós apontamos a câmera, colocamos a câmera numa posição meio despretensiosa, né? E formou uma imagem no tórax dela, a gente aponta para o tórax, uma imagem de uma mulher perfeita. Ou seja, de uma mulher assim, a feição tridimensional. Inclusive eu vou, mais para frente em algumas reportagens, eu vou inserir esse vídeo para estar mostrando aos nossos internautas. Então vamos ver algumas imagens de transcomunicação que o Mauro está colocando aí. Vamos acompanhar. Vocês vão ver a nitidez com que são captadas essas imagens. Vamos acompanhar. Então, Mauro, mais uma pergunta. Agora o sistema de transcomunicação também já mudou todo, com a câmara de chuvisco, já não é usado mais o sistema mirror. Sim. Bom, a câmera de chuvisco, no caso, ela simplesmente, a base da transcomunicação de imagem, segundo os nossos experimentos, é luz, né? Independente da fonte de luz, eu creio que a câmera de chuvisco, tirando o efeito mirror, ela produz um efeito diferente. Tá, mas antes de a gente continuar nisso aí, eu quero que você explique o que é o efeito mirror e o que é a câmera de chuvisco. Bom, a câmera de chuvisco geralmente é uma caixa de madeira com uma caixa de madeira simples com uma tampa de acrílico. Esse acrílico, o que acontece? Ela é acoplada numa TV normal, numa TV de tubo CRT normal. Ou seja, ela simplesmente vai captar essas imagens, colocando a TV na posição de chuvisco, ou seja, num canal inexistente que ela vai gerar um chuvisco, ele reflete a imagem nesse acrílico. E nós apontamos a câmera e começamos a filmar. E realmente, só desculpa interromper, aparecem as imagens perfeitamente. Só que um detalhe, viu? Você que pesquisa transcomunicação, na câmara de chuvisco não é usado mais o efeito mirror. O efeito mirror sempre teve muito assim, polêmica, porque dizia assim, mas vocês dobram a imagem. Aí nós viemos descobrir, pela física quântica, que eles usam essa dobra de imagem, inclusive na metafísica. Sim. Quem assistiu o filme Constantine vê que eles usam um espelho para retirar o demônio do corpo da pessoa. Então, nós não sabemos o processo, como funciona do lado de lá, mas que as imagens são nítidas, são. Na câmara de chuvisco, a gente já não precisa mais do efeito mirror. São captadas imagens totalmente nítidas de falecidos, né, Mauro? Perfeito. Ó. De extraterrestres ou intraterrenos, nós não sabemos dizer quem são, mas de seres diferenciados. Nós vamos mostrar algumas para vocês aí também. Mauro, e como é que a gente consegue processar isso em casa? Se alguém tivesse curiosidade de montar um equipamento para fazer isso em casa, é possível? Sim, claro, totalmente simples. O processo, inclusive, nós falamos para todas as pessoas que participam do experimento que simplesmente a gente aponta a câmera e aperta o botão. O resto está com eles. Não, mas como é que faz? Que programa que ele utiliza? Bom, o programa é simples. Nós utilizamos, logo que as imagens são captadas numa câmera mini DV, nós digitalizamos essa imagem,
colocamos num programa de desfragmentação, ou seja, ela vai transformar vídeo em fotos. Né? Existem diversos programas no mercado, inclusive gratuitos, que você pode estar baixando pela internet. Isso é sem restrição, não há restrição. Pode ser qualquer programa. Depois dessa imagem que é transformada em foto, nós passamos por um programa de edição de imagens, mas não para alterar. Simplesmente o quê? Para destacar as áreas que formam as imagens, para ficar bem visível para que todas as pessoas, para as pessoas envolvidas na pesquisa de transcomunicação, estão efetuando o seu trabalho e está mostrando isso. E essa questão, você consegue enxergar que tipos de seres com mais evidência? Olha, pela nossa definição, é que é muito difícil falar de formas, porque são formas que não aparecem... Não são humanoides. Não são completamente humanoides, apesar que aparecem humanoides, reptilianos, que nós definimos como reptilianos. Zetas, parece. Zetas, né? Exatamente. Mas existem N formas diferentes que nós nem temos realidade, qualificação para mensurar isso. Na realidade, internauta, nós captamos seres de várias dimensões que nós não sabemos quem são. Nós estamos falando de intraterreno, extraterrestre, mas nós não sabemos porque nós nunca tivemos um contato assim com intraterrenos, por exemplo, para dizer, os Zetas eu sei quem é e o Kron eu sei quem é porque eles entraram em transcomunicação. E eu já tive contato, o grupo tem contato por transcomunicação. Mas pegamos uma imagem aqui, nessa mesa redonda, jogando glitter, inclusive, em cima de uma cadeira, um pano com glitter em cima de uma cadeira, e começamos a filmar. Aí você vai ver que nós pegamos aqui. Mauro, a transcomunicação mudou seu ponto de vista de alguma forma? Sem dúvida. Abriu um grande leque de possibilidades. Por exemplo, nós podemos futuramente, nós comentamos entre os pesquisadores que futuramente nós podemos desenvolver uma tecnologia que possa fazer contato com esses seres normalmente, como se nós estivéssemos ligando um aparelho de TV. Não é verdade? Isso muda. Quando você descobre novas coisas, você expande digamos assim, o seu leque de possibilidades e conhecimento. Então, gente, falando em leque de possibilidades, então eu vou dizer o que a física quântica diz. Mandei essa documentação nossa pro Fred Alan Wolf, doutor quântico do filme Quem Somos Nós, e ele diz assim: se isso que vocês estão pegando for real, ou seja, ele está dizendo, se isso não for uma montagem, nós sabemos que não é uma montagem. Exatamente. Vocês estão sendo igual aquele pajé. Essas pessoas não enxergam esses seres porque elas estão em outro padrão de onda. Porque elas também vocês não têm decodificação cerebral para enxergar. Então o que esses seres estão tentando fazer com vocês? Porque esses seres que aparecem em transcomunicação, eles interagem com a gente. Eles sorriem, eles mostram a língua. Eles fazem cara feia, cara bonita. E tem uma curiosidade que eu quero deixar para o internato, porque a Cris me convidou em fevereiro deste ano, né, de 2011, a fazer esse experimento e ver que resultados a gente teria. O Mauro acompanhou o processo. A gente estava numa sala com várias pessoas e a ideia do experimento que a Cris sugeriu era com música, para ver que tipos de seres apareceriam ao som de melodias, né, de música. Então, eu fui com o violão e um amigo meu foi com o sax, o André Sanders. Então, enquanto a gente fazia o experimento, cada um tinha a sua forma de fazer o processo, de ser identificado por tal. E a gente com o fundo musical, às vezes com o sax, às vezes com o violão, e deixamos depois o Mauro dar os resultados e tudo. Eu, indo para casa, no dia seguinte, eu me senti um pouco desvitalizado. Porque eu acho, até comentei com você, né, Cris, que eu acho que eles utilizam um pouco da nossa energia vital para que esse processo seja mais assimilado. Sim. E apareça mais fortemente. Uhum. Aí depois eu vi que em cada um dos experimentos que você passou por e-mail pra gente, que nas fotos que você passou, todas as fotos eram diferentes. Exatamente. Então, quer dizer, que as fotos que a gente fez um experimento, acho que umas 7 ou 8 pessoas. Sim, mais ou menos. E as fotos que você pega de cada um, se você for juntar as fotos de todos, não é o mesmo ser. Se fosse alguma coisa realmente sugestiva, apareceria as mesmas imagens do Mauro comigo, ou com a Cris, e a gente conseguiria perceber que isso é uma grande bobagem que a gente chama de pareidolia, né? Mas pareidolia é muito diferente. Pareidolia, gente, sabe o que é pareidolia? É aquela brincadeira que você fazia quando criança, deitado no chão, você olhava para as nuvens
Você falava, olha, parece um ursinho. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A física quântica diz que nós estamos num universo que são todo feito de ondas. São ondas cósmicas. Inclusive, nós somos uma frequência de onda. Ou seja, em outras frequências de onda existem outros universos, outros seres, outras possibilidades. Eu queria terminar de falar o que o Fred Alan Wolf disse. Ele disse o seguinte: se isso que eu estou vendo for realidade, é a maior descoberta da humanidade, porque vocês conseguiram, através desse experimento, captar imagens de seres que vivem em outra frequência de onda. E eles estão fazendo isso, sabe por quê? Porque se vocês criarem decodificação cerebral, quando uma certa quantidade de pessoas criarem essa decodificação cerebral, todos conseguem enxergar. Isso, na verdade, Cris, né, a gente pode chamar isso aí de um código de linguagem. É um código de linguagem. A gente conseguiu assimilar a gente o código não de enxerga, linguagem. Fred, o que nós não temos decodificação para enxergar. Oi, Lívia, tudo bem? Tudo bem, Cris. Lívia, você como psicóloga, você fez o experimento de transcomunicação com a gente. Eu sei que você é uma pessoa bastante estudada, bastante coerente. Gostaria que você explicasse o que você viu, se você achou interessante ou não. Acho importante o seu depoimento. Então, eu participei desse experimento, né, de transcomunicação. Foi realizado, foi identificado diversos seres. Eles realmente existem, né, porque foi visto com bastante, assim... Clareza, né? Clareza, né? Houve bastante visibilidade. E uma das imagens me chamou muita atenção, e foi a imagem de um indiano, né? E, aliás, esse indiano, ele já foi visto não somente pelo experimento de transcomunicação, mas por um médium, amigo meu. Ele sempre que me via, ele falava assim: nossa, eu vejo um indiano junto com você. Só que eu não acreditava nisso, né? Um pouco cética assim, nesse sentido, e através do experimento de transcomunicação, esse indiano apareceu, dá pra ver aí na imagem, né? Como vocês podem ver, e pra mim foi muito significativo, né? Eu na realidade me emocionei com a imagem que eu vi, fez bastante sentido pra mim, né? E eu como psicóloga, eu posso dizer que fez um sentido para mim ter visto essa imagem, porque eu gosto muito de coisas relacionadas à Índia, né? E ter visto esse ser, para mim, faz um sentido. Então, a questão do sentido para a psicologia é muito importante. Então, mas Mauro, você... Mas a isso está relacionado. É uma coisa, qual que é o mais comum? Você, da experiência pessoal que você vivenciou, o que você tem a relatar sobre essa tua experiência pessoal na hora que você fez esse experimento? Você viu o quê? Que formas que foram vivas para você? Para mim, olha, eu quando eu comecei, eu vou contar, isso é bem pessoal, eu era um cético. Você não acreditava nada disso? Não acreditava nada disso. Isso é interessante. A hora que eu vi aquilo acontecendo em tempo real na minha frente, eu falei: meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E olha, gente, Mauro é cientista da computação, né, Mauro? Exatamente. Pesquisador. Essa área, né? Não tem nada a ver, mais assim, o conhecimento que nós temos em TI, tecnologia de informação, ajuda, né, a você pelo menos a desenvolver hipóteses, teorias, mas assim, é algo fantástico. Então, mas pessoalmente, o que mexeu para você de repente falar, vou fazer isso pra frente? Para mim é como se a espiritualidade tivesse se materializado na minha frente. E você hoje se torna um cara muito diferente, você já com é certeza, outro cara, com certeza, eu gostaria que o Mauro contasse uma experiência que ele teve. Nós vamos fazer uma pesquisa de transcomunicação dentro de uma sala de cura. Isso é fantástico. E ele estava com a filmadora. Eu gostaria que você contasse para os nossos internautas. Bem, nós começamos, dentro dessa sala de cura, começamos a filmar os equipamentos, que nem maca, no caso foi uma maca, né? E a hora que eu apontei a câmera e joguei o efeito espelho na câmera, o mirror, é como se tivesse um ser olhando para mim e sorrindo. Levantou da cama lá, né, da maca. Levanta, parece que ele estava se debruçando assim para fora da maca de cura. E também apareceu formas geométricas parecendo equipamentos, só que eu não tenho a mínima ideia do que seja aquilo. Verdade, né? Ele me chamou, ficou muito assustado. Eu fiquei até assustado, falei: tá acontecendo na minha frente aqui. Dava para ver sem precisar fazer
transformar o filme em fotos. foto, porque estava acontecendo na frente. Na verdade, como o nosso cérebro não tem a capacidade de decodificar, a câmera estava decodificando aquilo para nós. Então é algum tipo de tecnologia extraordinária que está do outro lado, e que nós não sabemos o que é aquilo. Esse foi um dos experimentos que te marcou realmente. Isso para mim foi a convicção, 100% de convicção. E teve um outro também que deixou o Mauro muito assustado, que foi num centro espírita onde um gárgula está de asas abertas. Ah, né? sem dúvida. Alguns, eu não sei, alguns médiuns falam que recebem seres iluminados, louros, de olhos azuis, e na verdade, quando a gente apontou a câmera, não era nada daquilo. Né? O que era? Era algo parecido com o que nós, no nosso conhecimento, como se fosse um gárgula, alguma coisa. De asas abertas. De asas abertas. Era o que estava se traduzindo para nossa linguagem, né? Até aí. Nós não estamos aqui para dizer se é positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Tá É que a pessoa, só relatando o fato. A pessoa incorporava um ser que dizia ser loiro, dos olhos azuis. E para nós ficou muito claro que nem tudo que a pessoa está dizendo que está incorporado é. Então, e às vezes eu brinco, inclusive a gente brinca entre os pesquisadores, falando que na verdade a transcomunicação instrumental é um grande revelador, né? A gente fala, é uma grande máquina fotográfica reveladora. Você já acompanhou aqueles processos, Mauro, que a pessoa desencarnou por algum motivo, ela quer fazer o contato e numa dessa aparece o ser? Olha, pelo que nós pegamos ali, eu não tenho nenhum relato desse tipo. Eu só sei que quando nós realizamos o experimento de transcomunicação com o véu, aparecem seres, espíritos que nós chamamos de desencarnados. Mas não que haja, desencarnou ali e apareceu na transimagem. Isso quem pega é a Sônia Rinaldi. Isso quem faz é a Sônia Rinaldi. Você tem um caso desse, né, Cris? Tem muitos, né? Eu faço parte do IPAT há 20 anos, né? O IPAT, a Sônia Rinaldi tem cada caso de captação, tanto de vozes quanto de imagem, que é surpreendente. Tem aí a Lucimara Paris, que pegou a foto pegou a transfoto da amiga dela perto, entendeu? Não, você contou um fato interessante, que uma criança que tinha morrido. Isso. E perguntou, como é que você está, meu filho? Ela disse, mas estou bem, mamãe, não foi? Então, isso aconteceu com a Sônia Rinaldi, e eu e a Sônia conversamos muito, nós somos muito amigas, e trabalhamos junto em transcomunicação há muitos anos, e houve um caso de um garoto, de um chinesinho, que foi assistir o filme Homem-Aranha, e ele ele chegou em casa, foi se jogar da mesa, e o tampão bateu na cabeça dele, ele teve morte instantânea. Filho único, a família não se conformava, os chineses, embora não acreditando, foram procurar a Sônia Rinaldi. Então foi muito emocionante, porque ela mostra esse caso em congressos e ele grita, mãe, eu tô aqui, mãe. Então todo mundo no congresso acaba chorando porque é a voz de uma criança. E é nítido isso? Nítido. As transcomunicações da Sônia Rinaldi, vocês podem acompanhar, a Sônia Rinaldi vai estar aqui com a gente no sexto sentido também. Então, são nítidas, a Sônia capta o Naricha atrás dela, ela está em videoconferência, o Naricha aparece atrás dela. Para saber quem é o Naricha. O Naricha é um zeta reticuliano que ampara o trabalho de transcomunicação, são os nossos amigos também que amparam aqui o nosso trabalho de transcomunicação, e nós não podemos dizer confederados ou não, porque eles sempre nos trataram muito bem, nós temos assim... um carinho e respeito pleno e absoluto por todos os seres, independente da forma da condição ou da convenção. Existe uma coisa que nós percebemos, é o respeito. Para nós o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Você disse que um ser que você depois, ele te disse que o nome dele era Kron, a partir daí ele começou então a acompanhar esse processo e se identificou como Kron. A partir daí você colocou o nome do grupo de Kron, não é isso? Isso. E o Kron, inclusive, ele saiu em transcomunicação no experimento que eu fiz com Sônia Rinaldi. Ele está do meu lado direito, né? Do meu lado direito. E ele foi captado 2 vezes do meu lado direito. E os Zetas e os Dropas também me acompanham bastante. Você tem essas fotos para mostrar? Tenho sim. Eu posso mostrar para vocês nesse programa mesmo. Então a gente vai colocar para vocês verem. O que a gente está dando depoimento é que existe algo que a gente pode não ver, mas ele existe. E que há mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia mesmo. As pessoas gostam ou não, Fred, nós estamos em um universo multidimensional. Sim.
Eu acredito que o grande contato da nossa humanidade vai ser o dia que o homem, que o ser humano assumir sua multidimensionalidade a partir da sua própria consciencialidade, porque aí ele pode se contatar com todos esses seres. Mas você sabe, Cris, que eu estava acompanhando o processo do que os cientistas estão descobrindo agora, na verdade, a física quântica, e eu acompanhei um processo dos universos paralelos muito interessante, porque na verdade é micromilímetros a diferença entre um plano do outro. Sim, porque é frequência de onda, né, Fred? É muito então a gente interessante. fala terceira, quarta, quinta dimensão, pode estar tudo aqui. E você uma tem frequência de onda diferente. Que nós não enxergamos. Exatamente. Talvez a nossa vista não alcance, mas há de chegar um dia que a nossa ciência vai conseguir contatá-los de forma abrangente. Os índios, os pajés, as civilizações antigas, eles contatavam com esses seres. E nós agora, por tecnologia, estamos contatando. E isso também é uma coisa muito notória, Cris, assim, quando você consegue perceber uma música que te faz bem, ou uma música que te faz mal, você não está só alimentando ou vivenciando um plano astral seu. Porque essa multidimensionalidade, ela também está acompanhando porque ela permeia o mundo físico. E tem mais uma coisa, pensamento sempre positivo, porque a gente, em padrões de ondas, a gente se liga tanto no positivo quanto no negativo nesses mundos multidimensionais. Então, gente, transcomunicação é algo muito sério, compensa conhecer para fazer a pesquisa. Não façam uma brincadeira. Ou então, Cris, eles ouçam o que a gente tem a dizer e depois eles próprios possam estudar e questionem sobre isso. Claro, e a Sônia Rinaldi tem 2 livros que ensinam passo a passo a transcomunicação de voz e de imagem. Quem quiser, tem o Gravando Vozes, para quem quiser conversar com seus amigos que faleceram. Todo mundo pode fazer esse tipo de captação, é possível sim. E olha, a vida transcende a morte. E nós estamos num multi-universo aí, viu, gente? Que capta todos os tipos de forma que são bem interessantes de serem estudados. E começamos a estudar agora, então, né, Cris? Mas a gente aí então vai ficando por aqui, nesse programa. Vamos ficando. E com certeza essa era de Aquário vai trazer muitos conhecimentos nessa área. Essa é uma era chamada Era Dourada, onde o bem vai prevalecer e a consciência do ser humano vai aumentar. Então, a gente vai ser testemunha de um processo único, onde a gente vai conseguir sentir a presença do velho universo, do velho ciclo finalizando e a entrada do novo com tudo aí, descobertas ainda pela frente que vão nos surpreender e nos arrepiar. Olha, lembre-se que Cristo nos dizia o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas ele também dizia outra coisa: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Transcomunicação é isso aí, gente.